Olá, Juraci, colegas de bancada virtual, público que nos acompanha. João Brant, muito obrigada por sua participação aqui no nosso giro de hoje. A minha pergunta tem a ver exatamente com esse foco aí que você concluiu na resposta do Paiva. Eu estava fazendo uma pesquisa e tem um artigo de 2016 que foi uma pesquisa de americanos que é sobre o modelo da mangueira de incêndio da falsidade, que foi um grupo de pesquisadores americanos que descobriu exatamente qual era a estratégia política de disseminação de mentiras que foi usada pelo Vladimir Putin, esse aí que está provocando toda a guerra, né, para conseguir o primeiro mandato como presidente da República, como presidente da Rússia, né? Eu queria que você analisasse, porque essa disseminação de mentiras que foi começada, ou parece ter sido iniciada pelo Putin, não foi, acabou sendo disseminada por todos os líderes políticos, principalmente agora nesse período que a gente viveu de pandemia, né? Cada um puxou a mentira para o lado que queria disseminar de forma consciente, para desinformar o público que estava acompanhando, os eleitores. Então, eu queria que você explicasse para o público que está nos vendo nesse momento o que é essa tática que hoje é mundial, né, e de disseminação da desinformação, criação de cortina de fumaça, né, e a chamada mangueira de falsidade, que é a firehose. Olha só, no fundo a gente está falando, eu acho que você descreveu muito bem, de uma série de táticas e estratégias que são usadas dentro desse grande guarda-chuva da desinformação, né? Primeiro nós estamos falando, quando a gente fala da cortina de fumaça, nós estamos falando da capacidade de governos ou setores políticos interessados, né? Muitas vezes são setores de oposição, o que quer que seja, que querem desviar o foco e a atenção de determinado tema, trazer uma outra discussão à baila, e, em geral, isso acontece em momentos críticos, né? E aí isso, muitas vezes nós estamos falando de fatos menos relevantes do que aqueles que estavam sendo discutidos, mas eles, ao serem trazidos à baila, eles trazem toda a atenção e fazem com que o público, digamos assim, gaste mais energia e foque a atenção aí. Dá exemplos assim, bem práticos para que a população possa entender, que eu acho muito interessante que a população possa entender o que é isso e quando ela cai nessa armadilha. Tá, então olha, vamos dizer que a gente esteja falando, por exemplo, seja o dia de anúncio do índice de desemprego, e a gente tenha tido um crescimento no índice de desemprego que é significativo e que deveria ser objeto da atenção pública. Aí, neste momento, por exemplo, sai uma outra notícia. Quem não está interessado em discutir o índice de desemprego publica ou uma notícia falsa ou traz um assunto à baila que seja completamente fora da discussão mais chave e faz com que este seja o tema discutido. Pode ser, às vezes, uma imagem que ele viu, que ele está polemizando com um líder da oposição, ou ele pode estar fazendo qualquer coisa para desviar a atenção daquilo, por exemplo, que deveria ser o foco, o índice de desemprego. Então, ou uma briga de celebridades, né? Por exemplo, também. A gente vê isso acontecer. Acho que a outra estratégia é a estratégia de disparar muitas mensagens com muita energia, com aquela força como é que chama? Aquela mangueira de incêndio, né? Que apaga, que joga toda a água com aquela força toda para cima do público, para que ele também, de certa maneira, ao você repetir muitas vezes determinadas mentiras, e aí a gente conhece essa frase do Goebbels lá no nazismo, mas ela continua sendo verdade, quer dizer, uma mentira repetida muitas vezes, ela é mais facilmente assimilada, ela vira verdade. E o fato de você, muitas vezes, criar várias, vamos dizer assim, fazer com que as mentiras venham de vários lados, é outra das técnicas utilizadas, e a gente vê elas terem um grande impacto na população, né? Você recebe aquilo de um lado, você recebe aquilo de um político que você confia, você vê um influenciador falando aquilo, e de repente você, no mesmo dia, aquele se tornou um grande assunto, e a nossa discussão, a nossa relação de confiança como ser humano, ela está ligada a elementos muito subjetivos. A gente costuma falar da confiança como se ela fosse uma discussão muito subjetiva e racional, mas nós estamos falando de eu confio ou não naquela pessoa que me trouxe aquela informação me gera ou não
me desperta ou não algum sentimento, por exemplo, de reforçar um pensamento, confirmar um pensamento que eu já tenho, aquilo que os neurocientistas chamam de viés de confirmação, né? Ou aquela informação, ela, de certa maneira, me desperta, dialoga com um rancor que eu tenho, com um ressentimento que eu tenho, né? Então, esses gatilhos, vamos chamar assim, eles são chave para aquela informação ser bem assimilada e bem recebida por alguém que é seu público, que é seu alvo, e para que esse público passe essa informação para frente. Porque hoje a gente está falando de meios de comunicação que são, vamos dizer, as notícias se movem, elas são tracionadas pela afinidade que quem está recebendo a notícia tem. Traduzindo, trocando em miúdos, se aquela notícia que eu recebi me faz encaminhar no WhatsApp, ou me faz curtir ou compartilhar no Facebook, no Instagram, etc., aquilo tem uma enorme potência. Então, eu preciso dialogar com os nossos afetos negativos, o ódio, o rancor, o ressentimento, os nossos afetos positivos, o humor, a vibração, a empolgação de estar naquela onda daquela notícia. João Brant, eu gostaria de insistir nessa questão das narrativas que são levadas pelas redes sociais ao conhecimento público, né? Que muita gente compra porque é aquilo que quer ouvir, é aquilo que quer ver, porque está a favor daquilo, e também quando os meios de comunicação profissionais acabam comprando isso para vender até por conta dos seus próprios interesses. Uma imagem que chamou muita atenção da população foi um tanque de guerra, que foi dito que era da Rússia, passou por cima de um carro atropelando um senhor. Acho que talvez, já prevendo algum tipo de manipulação de imagens, o Putin mandou pintar a letra Z em todos os tanques de guerra que estão sendo usados aí nessa disputa. Então, aquele tanque em Kiev não tinha o Z, aquele tanque não podia ser russo, porque as tropas russas ainda não chegaram em Kiev, né? E não era um tanque, talvez, era um outro tipo de veículo, porque se fosse um tanque mesmo, não teria ficado nada inteiro daquele carro. E isso se propagou de muitas formas. Só que a gente esquece que, de outro lado, tem a indústria do armamento, das armas pesadas, que estão enviando armas para a Ucrânia, estão enviando armas para outros países que querem ajudar a Ucrânia. Ou seja, a gente acaba colocando tudo num único bolo, o das empresas que estão buscando lucro e que o mundo se acabe, né? Que se exploda o mundo enquanto eu estiver lucrando. Enquanto as minhas ações estiverem aumentando, eu estou feliz, mas ninguém discute esse tipo de coisa, né? Ninguém discute ou relembra que foi os Estados Unidos que, com o Japão já rendido, lançou 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, né? E se fala agora que podemos ter uma 3ª guerra mundial, onde a população pode buscar fontes confiáveis. Porque se de um lado eu tenho manipulação nas redes sociais, se de outro eu tenho manipulação também nos meios de comunicação profissional por conta do dinheiro, onde é que a gente vai buscar a informação correta? Olha, primeiro, Carla, acho que é uma ótima pergunta. A primeira resposta que eu teria é: certamente não é num lugar só. Se você estiver num lugar só, dificilmente você vai estar com todas as informações corretas e a diversidade de pontos de vista, porque uma parte do que a gente depende é justamente de fontes diversas e aquilo que os estudos de comunicação chamam de diversidade externa, né? Uma diversidade que se dá no conjunto e não necessariamente só dentro de um meio de comunicação. Mas eu esperaria que o jornalismo profissional fosse capaz de trazer respostas mais confiáveis. Então, quando a gente vê empresas de televisão no mundo inteiro e sites de notícias importantes caindo em fake news, significa que nós estamos numa situação bastante delicada, porque aqueles filtros de checagem, de apuração, né, de confirmação, que são práticas do jornalismo, estão falhando. E aí eu acho que isso significa que estamos em alerta. Acho que um terceiro elemento que eu colocaria é: as agências de checagem têm feito trabalhos importantes aí de checagem. E muitas vezes eu acho que nós precisamos sair do calor dos acontecimentos, dar 3 passos para trás e conseguir tentar olhar e analisar um conflito como esse, não a partir do quente imediato,
mas a partir de uma coleta de informações que tenha algum respiro, algum fôlego. A gente precisa entender que a gente está diante... Quando a gente eclode uma guerra como essa, no fundo nós estamos falando de um processo geopolítico de anos, séculos às vezes, né? Então, eu tentar entender isso de uma hora para outra e, de repente, dar uma de especialista em guerra para sair tweetando, não é exatamente a melhor coisa que você pode fazer. Ou seja, aquilo que alguém chamaria de temos que vestir as sandálias da humildade também na hora de escutar as coisas e tentar nos colocar num lugar de quem, de fato, não entende como especialista. E o último ponto, eu acho que quando você começa a buscar... O Twitter é um lugar de referência interessante, porque ele traz um debate um pouco mais aberto. Eu acho que alguns veículos de mídia tradicional são menos afetados por essa ideologia, vamos chamar, ocidentalista, e são mais profissionais no sentido de buscar a verdade ou a apuração dos fatos de forma mais delicada e cuidadosa. Então, acho que quem tem condições por exemplo, de acessar alguns veículos da mídia europeia e veículos alternativos no Brasil que conseguem também trazer contrapontos, eu acho que tudo isso ajuda a gente não comprar uma versão dos fatos que seja um pacote fechado, entender que tem nuances e que tem, de fato, determinados fatos que são sujeitos a serem disputados. Quer dizer, eu entender o acordo de Minsk foi ou não cumprido, em que medida, e o não cumprimento do acordo de Minsk é um elemento suficiente para eu ter uma reação. Bom, isso tudo são discussões próprias de um momento como esse, mas que eu acho que precisam ser entendidos sem também que a gente busque respostas muito categóricas. Vamos tentar entender a realidade em 3D, 4D, 5D nesse cenário que a gente está hoje.